Boa tarde, gente. Como vão? Bom, eu sei que essa não é a última do dia ainda, mas já está quase lá, né? Talvez tenha uma mudança bem brusca aí de temática, de coisas que a gente vai discutir um pouco. Espero não ficar tão monótono aí para vocês já nesse finalzinho de dia. Bom, o título da fala, como ficou aí na programação, talvez traga uma responsabilidade um tanto grande até, né, de falar de futuro da internet, né? Mas não sei se eu vou conseguir corresponder tanto assim, né, de falar tantas coisas sobre o futuro com vocês, que é sempre uma coisa difícil, né? Mas podemos entender certamente alguns dos processos que são alguns permanentes e alguns em desenvolvimento, alguns processos novos relacionados com o Comitê Gestor da Internet, que têm sim a ver com vamos dizer assim, construir algumas das bases de coisas que vão mudar na internet no Brasil, algumas coisas que vão ser aprimoradas, coisas que vêm mudando com o tempo, etc. Bom, então essa fala é basicamente para a gente entender um pouco do funcionamento do comitê gestor, né? Entender um pouco das atividades do comitê, algumas das agendas principais do que o comitê tem estado envolvido, entender qual que é o papel do comitê no desenvolvimento da internet, digamos assim, no quadro geral, assim, né, qual que é o papel institucional do comitê. Porque, é claro, vocês estão aqui no IX, já têm conversado sobre uma série de questões sobre pontos de toca de tráfego e também outras questões do desenvolvimento da internet também relacionadas à segurança, ao registro e coisas afins. Vocês também já estão por dentro de várias das coisas relacionadas com a estrutura geral da internet no Brasil e com o desenvolvimento da internet. Aqui a gente vai para um aspecto um pouco mais institucional e mais para saber como que isso tem se organizado pelo viés das políticas relacionadas com a internet. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho por onde que a gente vai caminhar, vamos falar um pouquinho do comitê, da composição do comitê e das atribuições, né? Um pouquinho da separação funcional, internet e telecomunicações, bem rapidamente. Mostrar para vocês alguns dos dispositivos legais que estão em vigor hoje, especificamente relacionados com a internet, tá? E por que eu trago isso aqui? Justamente pelo papel direto do comitê gestor nesses dispositivos. Tanto na produção deles, né, antes deles existirem, né, antes da aprovação deles, quanto o papel que o comitê assumiu com a aprovação desses dispositivos. E falar um pouco da agenda temática de governança da internet, que é um pouco do que o comitê tem estado envolvido, tem participado de arenas de debate de políticas, seja no Brasil, seja no exterior, um pouco dessa atuação mesmo do comitê. Bom, então, vamos entender um pouquinho da composição do comitê. Todo mundo aqui está familiarizado com o Comitê Gestor da Internet? Podem levantar a mão. Alguns poucos, tá bom. Então, vamos falar bem do início, então. O comitê gestor, ele está ali, vamos dizer assim, lado a lado com o NIC-BR, para desenvolver uma série de ações relacionadas com o desenvolvimento da internet no Brasil. O comitê, ele basicamente define uma série de diretrizes, né, diretrizes mais gerais e recomendações que vão guiar uma série de outros projetos, uma série de outras ações relacionadas com a internet. O comitê ele é formado de uma forma a contemplar 4 setores, né, que vamos ver se eu vou acertar aqui. A comunidade científica e tecnológica, o terceiro setor, o setor empresarial e o setor governamental. Esses são os 4 setores básicos de composição do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que compõem o que a gente chama de modelo multissetorial de governança da internet. Tá? Então, a gente tem esse modelo que contempla 4 setores diferentes que vão sentar numa mesma sala para debater, para tirar dali decisões e recomendações sobre a internet, sobre a evolução da internet, sobre questões que estão em debate, questões emergentes, uma série de outras coisas. E aqui a gente tem também a figura do notório saber em assunto de internet, que é uma figura à parte dos 4 setores, e a gente vai entender por quê. Aqui, de uma maneira um pouco mais detalhada, a gente vê como que é composto o Comitê Gestor da Internet. Então, a gente tem 9 membros do setor governamental, sendo que 8 deles são do nível federal, tá? E um deles é do nível estadual, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia. Esses 8
do nível federal, eles são nomeados pelos próprios ministérios, pelos próprios órgãos de origem dentro do Poder Executivo. Tá? Quando a gente vem para os demais representantes da sociedade, a gente vai ver que existe o setor empresarial, que é subdividido em quatro subsetores, né, vamos dizer assim: provedores de acesso e conteúdo da internet, provedores de infraestrutura de telecomunicações, indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software, setor empresarial usuário. Tá? Além disso, representantes do terceiro setor e comunidade científico-tecnológica. Então, aqui são 9, né, 8 federais e 1 estadual. Aqui a gente tem 4 do empresarial, 4 do terceiro setor e 3 da comunidade científico-tecnológica. O Notório Saber em assunto de internet, ele é também um nome, dos representantes que estão na composição do CGIBR, que é nomeado também. Ele é nomeado sempre junto à portaria de designação daqueles candidatos que foram eleitos para o próximo mandato. Então, o CGI ele realiza eleições, tá, de 3 em 3 anos, a gente vai falar um pouco das eleições já um pouquinho mais para frente, para eleger toda essa parte aqui. Tá? Como eu disse para vocês, essa parte aqui ela é toda nomeada, tá, pelos próprios órgãos, e essa parte aqui, que são os representantes da sociedade, com exceção do Notório Saber, fazem parte do processo eleitoral, de 3 em 3 anos. Aqui chama a atenção um pouquinho, né, essa questão do setor empresarial. Né? Como há uma segmentação muito clara no setor empresarial das atividades, com o tempo isso foi se consolidando dessa forma, com um setor empresarial especificado em subsetores de acordo com a atuação de mercado. Então, para que existe o comitê gestor? Né? Vamos falar um pouco do mandato do comitê gestor. Então, a gente tem, se a gente for na criação do comitê gestor, porque o comitê ele existe desde 1995, que ele foi criado por uma portaria interministerial. Né? E isso, com o tempo, com a evolução e com as discussões que foram caminhando, etc., a gente chega em 2003, que existe uma certa reconfiguração do comitê e uma expansão da sua participação. Expansão, inclusive, no número de membros. A gente vai ver a mudança, por exemplo, no número de membros, que passa de 9 para 21. E o decreto 4829 de 2003, que é o decreto vigente até hoje sobre a composição do comitê, é o que estabelece todas essas, vamos dizer assim, essas diretrizes básicas do que o comitê faz, qual que é o mandato do comitê, como que ele é composto, né, quais são as atividades principais do comitê. Então, algumas dessas atividades, né? Estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet, né? Como eu falei para vocês no início. Execução do registro de nomes de domínio, alocação de endereço IP, administração do ccTLD.br, tudo isso feito diretamente pelo registro.br, que vocês conhecem bem. Propor programas de pesquisa e desenvolvimento que visem a qualidade técnica e a inovação. Temos aí os departamentos do NIC-BR também que promovem esse tipo de coisa, o CERT-BR, o CEPTR.br. Estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos operacionais para a segurança das redes e serviços da internet. Proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades. Adotar procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da internet se dê segundo os padrões internacionais. Tudo isso vocês vão ver, de certa forma, refletido nas atividades do NIC-BR, dos departamentos do NIC-BR, que vocês já conhecem, e também em algumas das diretrizes que são estabelecidas dentro do próprio comitê, que são as discussões que acontecem dentro do CGIBR. Então, como eu falei para vocês ali atrás, então a gente começa lá em 95 com uma composição de 9 representantes, todos nomeados. Tá? Com a expansão do comitê no decreto de 2003, a gente tem essa mudança para 21 membros, sendo que os membros da sociedade eles são todos eleitos. Né? A gente tem um processo eleitoral de 3 em 3 anos. As eleições, vamos falar um pouco das eleições. Né? Como que acontecem as eleições do CGI? De 3 em 3 anos, a gente tem esse processo iniciado. Por exemplo, esse ano é um ano de início de um novo processo eleitoral. É o último ano de mandato dos membros atuais do CGIBR. E, em breve, vai haver uma publicação de um edital, que é o edital do processo eleitoral,
e aí esse processo oficialmente se inicia e vai até o ano que vem. Como que acontece? Primeiro a gente tem um momento de formação de um colégio eleitoral. O colégio eleitoral... Está ruim de apontar ali, né? Boto ali, mas não consigo mirar muito bem ali na palavrinha. Formação de um colégio eleitoral. Nesse período, em geral, acontece até mais ou menos no final desse ano, a gente vai ter um período em que as entidades que se interessam pelo tema, que se interessam por participar do processo eleitoral do CGI-BR, vão se cadastrar como entidades para fazerem parte desse colégio eleitoral. Existe um processo para isso, no edital vai ter tudo explicado, essas entidades têm que apresentar uma série de documentações, e essa documentação vai ser analisada, tem todo um devido processo para isso. Depois que passa esse período de formação do colégio eleitoral, a gente vai ter um novo período, que também, em geral, mais para o fim do ano, lá por dezembro, assim. Estou falando bem de maneira genérica, porque eu não tenho as datas precisas aqui, enquanto a gente não tem o edital lançado. Tá? Cada entidade vai indicar um candidato. Então, cada entidade que está aprovada no colégio eleitoral, ela pode indicar um candidato para concorrer às posições da sociedade em geral no Comitê Gestor da Internet. Como eu disse para vocês lá atrás, o setor empresarial tem votação segmentada, a academia e o terceiro setor, sistema unificado. Tá? Então, a gente vai ter uma eleição para 11 membros efetivos e 11 suplentes, mandato de 3 anos, sem remuneração. Essa eleição dos membros efetivos e dos suplentes é de acordo com votação mesmo. Então, quem teve mais votos virou o efetivo daquela posição específica, o concorrente direto, que foi segundo mais votado, vai ser o suplente. Tá? O que isso significa para a atuação no âmbito do comitê? Nem sempre, pode acontecer tanto sim quanto não, mas nem sempre o membro efetivo e o suplente têm uma atuação convergente, concatenada. Nem sempre, podem ser concorrentes mesmo, direto, e que tenham visões muito diferentes sobre a internet, sobre o desenvolvimento da internet. Isso é uma coisa que está colocada até nesse processo eleitoral do CGI. Então, nem sempre a atuação do membro efetivo vai ser em congruência com o membro suplente. Isso pode acontecer também, pode ser congruente, mas não necessariamente. Tá? Então, depois que acaba o processo eleitoral, os membros estão eleitos, isso não muda, a eleição ela é válida por si só, os membros estão eleitos, e aí acontece a publicação de uma portaria interministerial que vai designar esses candidatos eleitos para que o mandato seja iniciado. E aí, junto com essa portaria, vai vir a indicação do conselheiro de notório saber em assuntos de internet, que vai ocupar a cadeira específica para isso, que é o membro que ele não está exatamente dentro de um dos setores já pré-estruturados. Ele é um membro que está ali mais como um especialista em assuntos sobre o tema e que vai ser uma espécie de membro de equilíbrio entre as discussões. Né? Para quem conhece o professor Demi Guettico, que é o diretor-presidente do NIC, é a pessoa que tem ocupado esse cargo historicamente, e o Ministério tem reiteradamente nomeado o professor Demi como sendo essa pessoa de notório saber. Tá? Falando rapidamente sobre o decálogo do CGI-BR, e o decálogo é o apelido, né, que a gente coloca para esse conjunto de princípios, o nome oficial, né, o Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil. É um conjunto de 10 princípios que foram aprovados em 2009 e que tratam de uma série de temas que estão relacionados diretamente com o desenvolvimento da internet, com as discussões sobre a internet, e são princípios que orientam a própria atuação do comitê gestor para diversos temas com os quais ele lida no cotidiano relacionados com a internet. Esses princípios vão orientar tanto desde a atuação do CGI, do mais basilar de coisas cotidianas, de confecção de documentos, de produção de posicionamentos, até a participação mesmo em eventos e a participação em processos de engajamento público, por exemplo, com outros setores e também com o próprio governo, quando é o caso de uma nova lei que vai aparecer, uma nova legislação que está em discussão. Tá? Vale dizer que o decálogo está fazendo aniversário, ele está comemorando 10 anos agora. Ele foi aprovado em junho de 2009, né? E agora a gente está comemorando 10 anos do decálogo. Né? Tem até foi divulgado recentemente uma nota sobre isso no site do CGI. Recomendo quem tiver interesse dar uma olhadinha lá. Tem um pouco sobre a história do decálogo, fala um pouco das pessoas que foram envolvidas.
E, para quem não conhece também, aqui eu não vou conseguir mostrar site direto para vocês, porque eu não estou controlando diretamente ali, mas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Decálogo, que tem um site dedicado, né, do CGI para os princípios de governança e uso da internet, que não só trazem o texto que eu vou mostrar para vocês aqui, sem muitas delongas, não vou ficar lendo tudo, mas não trazem só o texto, mas também materiais relacionados, materiais de eventos que fizemos sobre os temas, textos cânones, textos importantes relacionados a cada um dos temas. É bem interessante. Então, o site dedicado é princípios.cgi.br. princípios.cgi.br. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, que tem bastante material legal. Tá? Então, o conjunto de 10 princípios, né? Vou ler basicamente, bem rapidamente. Tá? Liberdade, privacidade e direitos humanos, governança democrática e colaborativa, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede, inimputabilidade da rede, funcionalidade, segurança e estabilidade, padronização e interoperabilidade, ambiente legal e regulatório. E aí tem uma descrição para cada um desses princípios. Eu não vou entrar exatamente em cada um deles agora, senão a gente vai acabar demorando muito. Se alguém tiver... Você quer fazer uma pergunta? Não, se eu vi você fazendo assim. Enganou, hein? Bom, como é que eu estou de tempo? Deixa eu ver. Pelo menos eu estou em cima do tempo. Vamos passar um pouquinho. E aí, qualquer coisa, depois a gente pode voltar nos temas, caso vocês queiram perguntar depois. Acho que todos os títulos são meio autoexplicativos para quem conhece um pouco do quadro. Né? Vou voltar só em um para perguntar. Todo mundo sabe o que é inimputabilidade da rede? Que talvez seja a palavra menos típica, assim, mais atípica para quem não está muito conectado dos debates. Né? Bom, vi umas caras de nojo, assim, umas caras meio tortas, então melhor falar um pouquinho. Vamos lá. A inimputabilidade da rede. Vamos ler apenas esse, então, para a gente passar para frente. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. O que esse princípio vai dizer? Isso está refletido também na legislação vigente que a gente tem. Não vamos responsabilizar os intermediários por um ato que é cometido ou que é realizado pelo usuário final. Então, aqui, claro, se a gente estiver falando, você está falando diretamente de combate a ilícitos, né? Então vamos lá, tem um conteúdo que é ilícito, um conteúdo que é criminoso, um conteúdo que não podia estar ali, de alguma forma. Né? Isso tem várias condições possíveis de ocorrer. Aquele conteúdo foi colocado ali por alguém, por um usuário, algum tipo de usuário. A plataforma que disponibiliza aquilo, o provedor que permitiu um acesso, que fez com que aquele usuário conseguisse colocar aquele conteúdo na internet, ele não necessariamente deve ser responsabilizado por aquele conteúdo. Quem tem que ser responsabilizado é o usuário que produziu aquele conteúdo, que colocou aquele conteúdo na internet. Por que não necessariamente? Porque aí, na legislação vigente, aí aqui claro, eu estou falando agora da legislação vigente, né? Na legislação vigente a gente vai ver que existem condições que o provedor de aplicação, ele só vai ser responsabilizado caso ele receba uma ordem judicial para uma retirada de um conteúdo específico e não cumpra com aquela ordem judicial. Então, ele pode ser responsabilizado nessa hipótese. Tá? Mas o básico do princípio aqui é esse. A gente tem uma rede que provê uma certa infraestrutura, provê aplicações e serviços, o usuário final produz um conteúdo, ele é o responsável por aquele conteúdo. Não há uma responsabilização a priori dos intermediários dessa rede por um determinado conteúdo que foi produzido por um usuário. Tá? Então, só para a gente ficar no mesmo plano aí sobre o princípio da inimputabilidade. Vamos passar para frente, depois a gente volta nos princípios, se vocês quiserem conversar mais sobre algum deles ou tiverem dúvidas. Tá? Então, só para a gente pegar um pouco do mapa geral aqui, sei que aqui tem muitos provedores, pessoas que trabalham com provedores, sistemas autônomos, etc. Tudo isso está num contexto em que a gente tem serviços de internet, serviços de telecomunicações, alguns serviços eles acabam estando ali sempre muito lado a lado. Né? Nesse histórico do desenvolvimento tanto do comitê gestor quanto da legislação em geral no Brasil, sobre os temas de internet, sobre telecomunicações também, a gente tem aqui uma criação do comitê gestor em 1995, e depois a gente tem já a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em 97, né, e com a Lei Geral de Telecomunicações, que também é de 97. Em 95, o que a gente tem? Uma norma que foi expedida pelos ministérios na época, que é vigente até hoje,
que estabelece uma separação funcional para as atividades de telecomunicações e as atividades de internet, né? Então, a atividade de telecomunicações é aquela que vai prover a infraestrutura geral de conectividade, e as atividades de internet vão estar relacionadas com um serviço de valor adicionado, que é um serviço adicional a essa infraestrutura que já estava colocada naquele momento, né? E que essas coisas não necessariamente se confundem. Isso foi o que foi estabelecido naquele momento. Então, há uma separação aqui específica entre as atividades de telecomunicações e as atividades de internet. Então, a regulação dos serviços relacionados com a atividade de internet, ela não vai ficar, por exemplo, embaixo da Anatel diretamente. A Anatel ela vai regular toda a parte de infraestrutura de telecomunicações que tem no Brasil. Isso faz parte do mandato dela e ela tem um arcabouço regulatório bem extenso sobre isso, né? Quando a gente tem o desenvolvimento da legislação de internet no Brasil, principalmente com o Marco Civil, o decreto do Marco Civil que a gente vai ver logo adiante, o que a gente tem de regulação especificamente desses serviços é uma regulação feita de forma distribuída, ou seja, diferentes atores da cadeia, diferentes autoridades têm um papel na regulação da internet. Elas têm um papel que está de acordo com as suas próprias atividades, dentro do escopo das suas próprias funções. A Anatel, inclusive, é uma delas. A Anatel vai estar nesse mesmo arcabouço distribuído dentro das próprias atribuições que já tem relacionadas com a infraestrutura, tá? E aí a gente vai ver um pouco mais para frente quais são as outras autoridades que estão envolvidas nessa regulação. Então, a norma 4 que eu falei para vocês ali, né? Ela é de 1995, tá? E ela está vigente até hoje. Aqui o texto dela. A norma tem como objetivo regular o uso dos meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização do serviço de conexão à internet, como chamou naquele momento, serviço de conexão à internet. Serviço de valor adicionado, que aí é como que a internet ficou definida naquele momento, né? O serviço que acrescenta a uma rede pré-existente de um serviço de telecomunicações, meios ou recursos que criam novas utilidades específicas ou novas atividades produtivas relacionadas com o acesso, armazenamento, movimentação e recuperação de informações. Serviço de conexão à internet, nome genérico que designa serviço de valor adicionado, que possibilita o acesso à internet a usuários e provedores de serviços de informações. Isso serviu, naquele momento, para fazer essa separação do que era aquela infraestrutura de telecomunicações que estava posta e que serviria de base para o desenvolvimento da internet, e o que seriam esses novos serviços que estavam sendo, vamos dizer assim, inaugurados de alguma forma e começando a ser comercializados naquele momento, tá? E aí, quando a gente vai para a Lei Geral de Telecomunicações, que é de 97, a gente tem uma reiteração disso, né? Com o serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição, tá? Então, o que a gente tem de fato, uma reiteração dessa norma, que já fazia uma separação desses serviços, deixando mais claro, inclusive, que esses serviços eles não se misturam. Eles podem ter uma conexão entre si, a depender dos atores ali envolvidos. Então, um provedor de internet pode ser cliente de um provedor de infraestrutura de telecomunicações, mas essas atividades elas não necessariamente se confundem, tá? Para além disso, o que a gente tem? Marco Civil da Internet. Quem conhece o Marco Civil da Internet? Já tem mais mãos do que o Comitê Gestor da Internet, já está melhor, inclusive. Bom, o Marco Civil da Internet é a nossa principal lei lei relacionada com a internet, é o principal dispositivo que regulamenta a internet no Brasil. Ele foi aprovado em 2014. Tá? Por que eu trago o Marco Civil da Internet aqui? O Comitê Gestor da Internet teve um papel muito importante nos debates relacionados com o Marco Civil. Todo o histórico de debates que levaram a construção e que ajudaram a consolidar o Marco Civil em uma lei, tiveram o CGIBR no centro desse debate. Se a gente for olhar, por exemplo, a parte principiológica do Marco Civil, a gente vai ver lá uma série de princípios que já estavam previstos no decálogo do CGI, que foi aquele que eu mostrei para vocês ali atrás, né? Então, o CGI está bem na gênese dessa legislação, né? Então, ali alguns dos princípios que a gente falou, né? Liberdade de expressão, proteção à privacidade, neutralidade da rede, estabilidade, segurança e funcionalidade,
natureza participativa, etc. Inovação, né, que vem aqui refletido na liberdade de modelos de negócios, e por aí vai. Especificamente, se a gente for olhar para o Marco Civil da Internet, a gente vai ver o Comitê Gestor da Internet sendo citado em duas partes principais. Tá? A primeira parte onde ele é citado é justamente na seção que trata de neutralidade da rede. Todo mundo sabe que neutralidade da rede? Só uma mãozinha ali, muito assim. Não, vocês sabem, vocês conhecem, sei que vocês conhecem, mas estão com vergonha de levantar a mão aí. Não pode não, gente. Ó, já sumiu da tela até agora. Cadê a neutralidade aqui, Morales? Bom, já volta o slide. Então, vamos falar um pouco de neutralidade. Neutralidade da rede. Vocês certamente devem ter ouvido falar do princípio em algum momento. É o princípio de que a internet ela é um meio neutro de troca de informações, por onde os pacotes de dados vão fluir de uma maneira neutra. Ou seja, aqueles que estão no controle da infraestrutura, no controle da... voltou. Quase lá. Isso aí. Obrigado. No controle da gestão de toda essa infraestrutura, lógica principalmente, não vão ter uma atuação direta para coibir certos tipos de conteúdo, certos tipos de pacotes, certos tipos de origem e destino, ou seja, degradar usuários específicos sem uma razão muito bem fundamentada para isso. Tudo isso faz parte da gente entender a internet como um meio neutro de troca de informações. Tá? E, é claro, tem mais complexo que isso. A gente pode fazer uma sessão inteira aqui só sobre neutralidade da rede, mas, resumidamente, é sobre isso que a gente está falando. Né? Naquele momento de construção do Marco Civil da Internet, o CGI-BR era uma fonte muito importante de informações sobre o tema. Muitos membros do comitê, especialistas do NIC-BR, participaram de uma série de debates públicos, audiências, seminários, e conversaram bastante sobre o tema, e acabaram ajudando muito a consolidar uma base de entendimento sobre o que era o princípio da neutralidade da rede, e que acaba refletida bastante no que está no Marco Civil da Internet hoje. Tá? E aí eu trago ele aqui justamente por isso. O comitê ele é citado no artigo 9º, que é o artigo que trata da neutralidade da rede no Marco Civil da Internet, para dizer que o comitê, junto com a Anatel, seriam atores fundamentais para informar o Poder Executivo antes de uma regulamentação sobre esse princípio. Ou seja, a gente tem o Marco Civil trata do princípio da neutralidade da rede. Após o Marco Civil, seria necessário um decreto presidencial para regulamentar vários dos pontos do Marco Civil, incluindo o ponto da neutralidade da rede. Antes desse decreto ser confeccionado, Anatel e CGI-BR deveriam ser ouvidos. Tá? Então, essa é a condição que o CGI-BR ocupa aqui dentro do Marco Civil relacionado ao tema da neutralidade da rede. E isso aconteceu. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como foi a participação do comitê na regulamentação do CGI. Como é que eu estou de tempo aí, Morales? Já estourei, já? Tá ok? Então, beleza. Tá ok? Então, vamos... Tá. Então, aqui também a continuação, vamos direto. E o segundo ponto do Marco Civil, onde o Comitê Gestor da Internet aparece citado de maneira explícita, o artigo 24, que vai falar sobre o desenvolvimento da internet no Brasil. Há uma menção específica a uma promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet com participação do Comitê Gestor da Internet. Então, dessa forma, o CGI também se consolida de uma maneira a participar de diversos outros processos relacionados com os debates sobre o desenvolvimento da internet. Então, não é mais uma coisa só relacionada com a neutralidade da rede, mas existem discussões, existem problemas de política pública colocados para a internet no Brasil, para o desenvolvimento da internet, da rede no Brasil. O CGI também está aqui convocado a participar dessas discussões e emitir as suas recomendações. E a gente também vai ver que isso aconteceu em outros momentos. Em 2016, a gente tem a regulamentação do Marco Civil, né? O decreto presidencial que regulamentou o Marco Civil. Foi em maio de 2016. O CGI ele participou muito desse processo de debate, enviou contribuições, né? E essa regulamentação do Marco Civil saiu em 2016. Aqui na regulamentação, o CGI novamente aparece na parte relacionada com
discriminação de tráfego, tá? Requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações devem ser observados pelo responsável das atividades de transmissão, comutação, roteamento, no âmbito de sua respectiva rede, e tem como objetivo manter sua estabilidade, segurança, integridade e funcionalidade. Aqui ele vai citar coisas específicas que seriam, vamos dizer assim, decorrente de requisitos técnicos, coisas específicas que podem ser consideradas mote para uma interferência na rede. Então, o decreto do CGI vai colocar especificamente que tratamento de questões de segurança de rede, como spam e controle de ataques de negação de serviço, são requisitos técnicos plausíveis de que o provedor tenha uma interferência um pouco mais direta na rede para mitigar esse tipo de ameaça, porque isso ameaça a integridade da rede como um todo. Tá? Aqui, a Anatel vai ser colocada como o ponto central para atuar na fiscalização e na apuração de infrações quanto aos requisitos técnicos elencados neste artigo, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, aqui há um apontamento direto para a Anatel como um órgão fiscalizador e o Comitê Gestor como órgão que também vai estabelecer diretrizes sobre o tema e que a agência vai também considerar na sua atividade cotidiana. A gente também vai ter aqui o CGI citado novamente na parte de aplicações, né, para adequada prestação de serviços e aplicações de internet. Tá? E aqui ele está falando especificamente de gerenciamento de redes para preservar estabilidade, segurança e funcionalidade. Novamente, parâmetros regulatórios da Anatel, mas consideradas diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor. Novamente, o Comitê Gestor citado também para promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos operacionais. Isso aqui também foi feito. A gente vai ver que o comitê teve um grupo de trabalho, inclusive, que ficou um tempo trabalhando e produziu um documento de recomendações técnicas e operacionais, e que isso foi enviado também ao Ministério. E aqui a gente tem, como eu falei para vocês, da regulação distribuída. Né? A regulamentação aqui ela colocou a regulação de internet de uma maneira distribuída. Então, a gente vai ter a Anatel atuando na sua capacidade regulatória, na fiscalização e na apuração de infrações, dentro do seu próprio mandato. A mesma coisa serve para a Secretaria Nacional do Consumidor, dentro das suas atividades, também exercerá atividades. Alguém me chamou? Não. E a gente vai ter também o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o CAD, que dentro do seu mandato, dentro das suas atividades, também exercerá papel sobre questões relacionadas com regulação e fiscalização na internet. Tá? Aqui está repetido, vou pular um pouquinho aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Na regulamentação, então, do Marco Civil, como é que aconteceram essas contribuições do CGI? Tá? Alguém falou? Ah, tá, no telefone. Achei que era comigo. Contribuições estruturadas enviadas ao Ministério da Justiça, diálogo permanente com integrantes do Ministério, convidados externos participando de reuniões do CGI-BR, conselheiros do CGI, especialistas do NIC, palestrando em seminários e audiências públicas. Essas foram as ações que foram desenvolvidas à época da regulamentação do Marco Civil, com a participação direta do CGI-BR. Então, membros do CGI, especialistas do NIC, participaram de uma série dessas atividades e contribuíram diretamente com a regulamentação do Marco Civil da internet. Especificamente, o CGI tinha um grupo de conselheiros, conselheiros eleitos e conselheiros de governo, conselheiros trabalhando nesses temas de maneira bem detida. Né? Se eu não me engano, foram quase 2 anos, se não me falha a memória aqui agora, quase 2 anos de trabalho contínuo, e foram confeccionados documentos de contribuição do comitê, que foram enviados diretamente ao Ministério da Justiça, antes de o decreto ser finalizado. Tá? Vamos falar um pouco sobre a agenda de governança da internet. Né? Aqui, para acabar. Acabou, gente. Ó, já recebi aqui a tesourada aqui. Falar bem rápido, então, tá, gente? Aqui é só um mapa geral de algumas das atividades e temas com as quais o comitê está envolvido. Tá? Então, a gente tem alguns eventos principais que o CGI se envolve. Não necessariamente só eventos, mas até trilhas mesmo, porque são algumas dessas trilhas, elas não são um evento localizado apenas, são trilhas de discussões que vão ao longo do ano num trabalho permanente. Né? Então, vocês já tiveram palestra da AICA aqui hoje, que eu sei, então não vou falar muito da AICA, que vocês já ouviram bastante sobre. A gente tem o Fórum de Governança da Internet, que é o Fórum Global. A gente tem o evento, que a gente acabou de voltar de lá agora,
o Internet Jurisdição, que é um evento de uma trilha relativamente recente na área de governança, que tem a ver justamente com conflitos internacionais relacionados com a internet, ou seja, quando você tem jurisdições diferentes, né, entre países diferentes, que você precisa resolver conflitos, resolver problema entre essas jurisdições diferentes. LACGF e LACNIC, dentro da região. Principais eventos locais, os dois de organização do NIC-CGI, Seminário de Privacidade, que vai acontecer agora em setembro, e o Fórum da Internet no Brasil. Isso é importante fazer a divulgação para vocês aqui. Fórum da Internet no Brasil, para quem não viu ainda, vai acontecer em Manaus esse ano. Vai acontecer na primeira semana de outubro. Acessem o site para conhecer mais sobre o fórum, quem não viu ainda, forumdainternet.cgi.br, forumdainternet.cgi.br, e lá tem uma série de atividades, várias coisas que vão acontecer esse ano. E aí, tinha colocado aqui alguns temas atuais da agenda do comitê para a gente conversar um pouco. Vou pular o ponto Amazon, que é um pouco mais complexo, não vai dar tempo. Fake news e eleições. Ano passado, o CGI começou um trabalho muito intenso relacionado com a parte de eleições e a parte de notícias falsas. Teve um workshop grande que produziu documentação, e esse ano esse trabalho continua. Tem um grupo de trabalho de conselheiros que está trabalhando permanentemente no tema, e vai ter um seminário novamente sobre esse tema no dia 24 de julho. Então, em breve vai ter mais informações sobre isso no site do CGI, nas redes de comunicação aí do NIC, vocês vão poder ver mais informações e vir participar do seminário, caso tenham interesse no tema. Privacidade e proteção de dados. Como vocês sabem, ano passado foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E, para além da lei especificamente, existem debates subsequentes. Essa lei ainda não tá vigente nesse momento, ainda está num período de adequação do ecossistema como um todo. O Comitê Gestor também participou bastante desse debate. Tá? Recentemente foi aprovada a MP, que trata a medida provisória que trata da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria o corpo, né, o organismo que vai cuidar diretamente da aplicação dessa lei. Tá? E, junto a essa autoridade, vai existir um Conselho Nacional de Proteção de Dados, com especialistas de diferentes partes, diferentes setores, que vão auxiliar no entendimento dos temas e nas decisões que deverão ser tomadas sobre o tema. O CGI é um dos representantes do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Está colocado na lei, o CGI vai ter um representante dentro desse conselho. Tá? A medida provisória ela foi aprovada já em Câmara e Senado para a criação da autoridade e falta ainda ser sancionada pela Presidência da República. Em breve também vocês vão ter mais informações sobre essas coisas. E aqui parando meio correndo, mas, e desculpem, aqui saiu o XXX ali, perdão. Se tiverem perguntas, se tiver tempo para perguntas, estou à disposição, mas deixo para a organização aí. Obrigado. Muita gente. Tem perguntas? Boa tarde. Sobre o caso do domínio.amazon, sem querer entrar na discussão ou sem querer descrevê-lo, o CGI pretende tomar alguma ação futura em cima da decisão mais recente do ICANN sobre o fato da empresa Amazon de fato ter tido a preferência? Bom, uma pena que não deu tempo da gente conversar justamente sobre o tema da sua pergunta, né? Mas por que eu coloquei ali? Porque justamente na atuação recente do comitê, seja por meio de expedição de resoluções, expedição de notas públicas sobre determinados temas, o ponto Amazon é um desses temas recentes. O comitê publicou uma nota muito recentemente, vocês podem ver lá no site do CGI, cgi.br, vai lá na parte de reuniões, notas de esclarecimento. A nota mais recente é a nota sobre o ponto Amazon. Então, tem lá uma nota pública do comitê expressando sua contestação em relação à delegação do domínio ponto Amazon para um fim para fins unicamente privados, né, sem uma consideração do uso pela região como um todo. Tá? Tem lá essa nota, vocês podem conferir a nota inteira lá, com todos os considerandos, e o resolve do que significa esse posicionamento do CGI. Essa é apenas uma das notas. O CGI já se pronunciou várias vezes sobre esse domínio, né, sobre a questão do domínio ponto Amazon. A sua pergunta eu não tem como responder nesse momento. Por quê? A última ação do CGI sobre esse tema foi essa nota que está no site. Depois disso veio a decisão do Conselho Diretor da AICA, pela delegação definitivamente do tema, né?
E até então, isso ainda está em discussão no âmbito do CGI, e até então, até esse momento, pelo menos, a gente não tem nenhuma nova ação planejada sobre o tema. O que eu posso dizer para você? Agora, houve uma decisão, de certa forma, definitiva mesmo pela delegação para a empresa. O que vai acontecer agora? Em breve, a ICANN vai disponibilizar uma consulta pública, que é uma consulta pública que tem relação unicamente com os compromissos públicos que a empresa Amazon vai assumir para operar aquele domínio que foi a ela designado. Então, a Amazon vai assumir uma série de compromissos públicos, como domínios que serão bloqueados, domínios que serão reservados para os países da região utilizarem, um conselho de operação que vai fazer uma espécie de supervisão da implementação do domínio.amazon e dirimir aí questões que venham a surgir no decorrer dessa implementação. E essa consulta pública vai durar 30 dias e vai ser basicamente para discutir essas questões, discutir esses compromissos públicos que a empresa Amazon vai assumir quando estiver, de fato, operando esse domínio.amazon. Por enquanto, é o que tem. E essa consulta pública ainda não foi disponibilizada, vai ser disponibilizada em breve. Sobre o CGI é isso, não tem uma ação nova prevista. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Aí eu diria para você acompanhar as atas, acompanhar as pautas do CGI. Pode ser que isso volte em algum momento. Pessoal, peço uma salva de palmas para o Vinícius. Obrigado. Obrigado.